Ele tá aí na bronca, é com o cara que deixou vazar, ou disse de propósito, queria que vazasse, que o Flamengo estava atrás de 15 milhões de euros para vendê-lo. Quem será esse dirigente? Essa é uma missão que eu gostaria muito de dar a você, mano, nome daquela. Vai, me traga o nome desse cara, por favor. Se a gente fosse escrever um roteiro de filme para esse Fla-Flu, eu acho que esse roteiro aconteceu na vida real, né? Pedro, Felipe Luiz, treta durante a semana, e no jogo diante do Fluminense, num clássico, um jogo difícil, o Flamengo não jogando bem, o Fluminense se defendendo muito bem na sua estratégia de se defender, estava melhor do que o Flamengo nessa situação, cada um na sua estratégia. Felipe Luiz chama o Pedro para entrar dentro de campo, entrou, depois de mais ou menos 10, 15 minutos, o jogador consegue marcar o gol e dar a vitória ao Flamengo, né? Um roteiro de filme, podemos dizer assim, né? E o Galvão Bueno, ele trouxe uma fala aqui, acho que é bastante importante aí, sobre essa situação em que me fez pensar, e eu tô trazendo esse corte aqui para vocês também. Então, vambora com mais um vídeo aí, dê seu like, se inscreve no canal também, né, para você não perder nenhum vídeo. É isso aí, e tamo junto, nação. Vambora, tem mais enrolação aí. O Felipe Luiz não é um cara super do bem. Tá começando uma carreira, uma grande carreira de técnico, e é um cara correto, coisa super do bem. Talvez ele tenha passado um pouquinho do ponto em 2, 3 palavras na semana passada. Aí ele começou com o Wallace, aí entrou o Juninho, aí entrou o Pedro. O Pedro foi o terceiro atacante que ele colocou para jogar, sei lá quantos minutos. E aí entrou aos 26. Aí 17 acontece minutos. isso, ó. Aí o que acontece? Lá veio o atacante, lá veio o centroavante, pulou em cima da bola, meteu a sola da chuteira na bola, fez o gol. E aí, que será que ele... Eu tô curioso de saber o que ele falou. Porque aquilo que falaram dele, tô curioso para saber o que ele falou. Coloca aí para mim o Pedro falando, por favor. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Mas isso aí não... eu acredito que não precisava me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado de uma maneira interna. O que é feito internamente, acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o acolhimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração. É o que ele disse que eu não devia ter deixado esse problema entrar no coração. Ele é artilheiro do Novo Maracanã, tem o maior número de gols do Novo Maracanã. É jogador de seleção brasileira que veio de Copa do Mundo, sempre cotado para a seleção brasileira de novo. E se dá bem que esse negócio de fazer gol na hora que precisa, porque também precisa disso, né, Falcão? Precisa se dar bem que fazer gol na hora que precisa. Mas ele deixou claro o seguinte, ele não falou nada pro técnico. Aí. Ele está falando do dirigente. Ele está aí na bronca, é com o cara que deixou vazar, ou disse de propósito, queria que vazasse, que o Flamengo estava atrás de 15 milhões de euros para vendê-lo. Quem será esse dirigente? Essa é uma missão que eu gostaria muito de dar a você, mano, nome daquela. Vai, me traga o nome desse cara, por favor. Galvão, assim... Eu sei que você não vai poder falar agora. Não. O boato diz que o nome dele parece com um boato. Exatamente. Porque o diretor de futebol também é o Boto. Né? Então, Boto e boato parece, né? Então, o boato diz que seria o Boto. Eu não sei o que ele está pensando. Ele deve saber, o Pedro. Claro. Claro que sabe. E, enfim, é isso. E 99% acreditam que seja esse nome. E que aí, agora, a direção... Eu achei que ele ia continuar, né, no Flamengo, porque também não tem mercado, não tem porquê, o Flamengo vender. Eu acho que ele vai ser titular. Por 15 milhões ele tem mercado, ele tem proposta. Sim, agora sim, é um roteiro... Por 15 milhões tem? Tem. Esse jogador, na hora,
Manda o Flamengo falar, eu vendo por 15 milhões. Então, mas eu quero saber Eu se o dou uma Flamengo... semana ele é vendido. Quero saber se o Flamengo vende por Não, esse preço. Mas o Felipe, vai explicar pro o Felipe Luiz já falou. 30, lá, É um jogador que a gente não vai buscar. Não, eu lógico, preciso lógico. dele. Eu preciso dele para resolver como resolveu hoje. Etc. Perfeito. É um roteiro que só o futebol nos apresenta, né? Acontecer tudo isso e tal, 1-0, gol do Pedro. Boa magia, né? O cara Magia entrou, total. Mas a torcida não o abandonou nunca. No último jogo, quando surgiu a história, que ele não estava nem no banco, o torcedor levou faixas dele de novo. Fala, A gente tem muita esse experiência. negócio de encrenca no vestiário você conhece pra caramba. A gente tem muita experiência. Se chega lá com 15 milhões, o Flamengo não vende. Esse carcata que saiu de fora, de dentro para fora, é Agora, bobagem. pra que o cara então vai inventar uma história Por dessa? que quer inventar a história? Porque não vende. Vai chegar. O Pedro não é um jogador para vender por 15 milhões. Pois é. Essa é a grande realidade. Então não existe essa coisa aí que saiu alguma coisa está mal engembrada, alguma coisa que está mal contada. Porque não tem. Chega lá agora, eu pago 15 milhões à vista pelo Flamengo. Flamengo não vende, cara. Então o negócio que está aí criando uma confusão para mais de metro, que você não sabe, que a informação. O jornalista não tem culpa nenhuma se o jornalista recebeu informação privilegiado, o repórter é para isso buscar a informação, o off é dele. Agora, se o cara falou desnecessário, porque chega lá... Você parece que tá no meio da bronca com o jornalista hoje também? Já falou umas 5 vezes aí? Você está na bronca com o jornalista? Tô com o Mauro. Com o Mauro. Tá. Sempre São teve. histórias antigas. Isso é antigo, né, Mauro? Paulo Roberto Falcão. E acha que ele já começa o próximo jogo titular. Você é o rei de Roma. Como é que foi sua passagem em Roma agora? Foi bem. Aí te volta, né, Eu Felipe? sempre cuido para que a vaidade não seja maior que a inteligência. Volta, Estou Felipe. sempre atento a isso. Aí eu perguntei há muito tempo, somos amigos há muitos anos, e eu falei, mas vem cá, por que você, tá bom, voltou para São Paulo, time grande, mas por que você não ficou lá para depois fazer uma sequência? Um instante, Mário Jorge, por favor. Estamos no meio do assunto aqui. Então, para você... Aí você me disse assim, com aquele presidente eu não ficava lá mais nem um dia. Com aquele cara não assinava papel nenhum por valor nenhum. Tem um momento que o jogador bate de frente com o diretor. No seu caso foi com o presidente, era senador o cara. Só que engraçado isso. Alguns anos depois eu estava treinando a seleção brasileira, em 90. Eu ia encontrar com ele em Cortina d'Ampezzo. Ele estava lá para fazer um contrato para treinar Roma por 2 anos. Naquela semana ele morreu. Como é que é o nome dele? Dino Viola. Mas há um momento em que o jogador se desentende com Claro. não tem. Ele que era dono daqueles hotéis lá? Não, aquele é o outro. Não tive desentendimento, mas tive com o Coutinho, em 78, eu não fui. Aí já com o técnico. Sim. Mas você tem essa. Tá bom, só um minutinho em relação ao Pedro e ao Felipe Luiz. No jogo, quando acaba, eu vejo o Felipe dar um abraço no Pedro. Eu achei aquilo fantástico. Porque tem coisas que ficam para o vestiário. E eles se abraçaram educadamente, os dois. Não foi nada de beijo. E eu achei isso muito legal. O Flamengo conseguiu uma boa vitória. Esquece o que passou. Quem tem que definir o diretor, como o Vanderlei falou, lá dentro é o presidente. Então, se foi boa, se responsabilizem. Agora o Flamengo tem que ter paz daqui para frente. Ganhou bem, não fez um grande jogo, mas ganhou. Como o Palmeiras sentiu também a pressão do Atlético, mas ganhou. Time grande que quer ser campeão, às vezes jogando mal, tem que vencer. E eles ganharam os dois. Você vai ver lá quem estão os três das 3 primeiras colocações. Os dois. O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. Entendeu? Então eu acho aquele abraço dos dois que eu vi no meio-campo ontem, eu gostei. Eu acho que mostra que ali vai ter uma conversa, uma paz. E a revolta do Pedro não é com o treinador. Independente do que o Felipe falou um pouquinho mais que você falou, é com o dirigente. E aí o Flamengo tem que resolver. E o Fluminense? Vamos falar do Fluminense daqui a pouquinho. Peraí, na volta, deixa eu falar uma coisa aqui. A informação que você tem, Pedro, em relação a possível convivência Bastidores. ou desgaste Quem ou algo gosta muito do Boto é o presidente BAP. Tá. O BAP não larga a mão do Boto, até porque o Boto é uma carta dele do profissionalismo. Se ele fosse meter na permanência do Boto ou não, ele está dando um tiro no discurso dele, né? Um Mas, tiro ô no pé Pedro, do ele discurso foi do profissionalismo. criticado, o profissional contratado foi criticado porque falou com o jornalista, até fala aqui o Mauro César Pereira, e aí ele falou, não falei isso. Depois o Mauro mostrou os prints. A gente conviveu bastante eu vi com o o torcedor Boto. falando A o gente seguinte, conviveu bastante com o Boto. mas um cara que é profissional, gestor profissional, não pode ter esse comportamento de falar para um jornalista que o cara vai ser negociado. A gente conviveu bastante com o Boto lá nos Estados Unidos, na nossa equipe, durante longas semanas. O Boto tem por perfil falar demais. E falar demais, seja em entrevista, seja na resenha, seja no treino, seja na porta do hotel. Ele adotou
com a equipe pessoal dele, né, do Flamengo, uma estratégia de se apresentar mais ao mundo, de dar muitas entrevistas à imprensa internacional durante o Mundial. Isso incomodou, sim, no ambiente do Flamengo, porque ele se falava muito para falar dele. Certo? E há quem entenda no entorno dele que isso era uma forma de se apresentar mais ao mercado. E a partir do momento que você falou muito, ele acabou falando demais. E sim, tem a história do Pedro, tem a história do Pedro incomodado, tem a história do ambiente incomodado. O Pedro, sim, ficou exposto. Você pode gostar do Pedro ou não, você pode falar do desempenho dele ou não. O Pedro ficou exposto na história e o Boto agora está um pouco mais recolhido. E isso já era uma coisa que vinha acontecendo nos bastidores. A gente trouxe aqui no início da cobertura. Eu lembro quando eu chego nos Estados Unidos, que tinha muita gente internamente incomodada com o tal do discurso que se passava de dentro para fora do clube, que o Gerson era um grande mercenário. Você lembra disso? Verdade. Virou-se, na verdade, que o Gerson era mercenário. Não, o Gerson não era mercenário. Tem que ouvir os dois lados. Isso era o que dizia internamente o staff do Flamengo, inclusive na pessoa do Boto, de outros diretores. O outro lado da história, que são jogadores que convivem com o Gerson, o jogador gosta de jogador, o jogador não gosta de dirigente, o jogador gosta de jogador. Eles viravam e falavam, a história não é bem essa, não. Essa galera aí, diretoria aí, parece que não está jogando junto com a gente. Parece que está querendo queimar nosso capitão. O Gerson era capitão do grupo. Então esse desgaste ele já vem de tempo. Arrascaeta, Gerson, outras lideranças. Esse desgaste ele só ficou mais latente, só ficou mais explícito no episódio do Pedro. Então, a convivência ali, ela já era tumultuada há um tempo, só que agora ela ficou explícita, ela ficou pública. E junto a tudo isso, você olha para o jogo ontem, o elenco está curto, está faltando peça, a janela está passando e o Flamengo não contrata. Então, essa temperatura, essa água que batia na cintura do Felipe Luiz e do Pedro, ela agora com a bola entrando, o time do Felipe Luiz ganhando e o Pedro fazendo gol, ela vai bater na cintura do Boto. Cadê a contratação? O torcedor quer saber isso. Então essa é a dinâmica da pressão. Mas eu acho que mas isso acontece muita influência sobre o resultado de quarta-feira também contra o Santos. Acho que o contexto seria outro. A pressão de você ter ali a necessidade do resultado, a forma como o Flamengo joga e como jogou também contra o Fluminense, porque não foi um jogo brilhante, espetacular, tecnicamente falando. Acho que falta um pouco em relação a isso. Tem desfalques importantes, é verdade. A Arrascaeta muito abaixo daquilo que pode render como jogador técnico que ele é. Né? A reserva técnica do Flamengo ontem era ele e o Jorginho. O Jorginho teve um jogo bastante abaixo. Muito, e mais uma vez, né? Ele fez. Ele é bom. Olha, sabe que o Pedro dos Anjos, que é o nosso coordenador aqui, que tá ali, tá na minha mira, é do Anjo Azul. Eu falo do Anjo Azul. Que chama o Leonardo Jardim, Leonardo Garden, técnico do Cruzeiro. Eu vou ele fala Leonardo Garden. Dá um recado aí, tá na minha mira, hein? Não, ele veio aqui pra lembrar sobre a lenda do Boto cor-de-rosa. Como é que é essa lenda aí? Como é que é essa daí? Essa lenda eu não conheci. O Boto, nessa lenda toda... Rosa ou o José Boto? O José Boto. Ah, tá bom. Irmão, o Pedro falou... Sai dali, cara. O Pedro falou, a Nath foi precisa também. Já fase da Nath sobra é boa, pro homem. mas Já sobra pro homem. A fase da Nath... Se concorda comigo, é bom. Fala do Boto. Boto. O Boto, eu até vou me calçar pelas informações do Pedro Ivaldo aqui, que a situação talvez não esteja das mais confortáveis. Agora, ele tem o apoio do presidente. Quem decide se vai ficar ou não, no final, é o presidente. Não, é a torcida. É muito importante o apoio do presidente nesse momento. O Flamengo é a torcida. É frágil quando só o presidente está vestido do seu lado. O presidente não frequenta o dia a dia do departamento de futebol, Rafael Prats. Sim, não frequenta o dia a dia. Se você tem o apoio do Mickey, é muito importante. Mas se você não tem ambiente para chegar aqui todo dia, sentar e trabalhar, pode ficar complicado o dia a dia para você. A audiência tem que vir com você. Entendeu? É a torcida, Celso. Você vai ver o Maracanã todo falando alguma coisa. E eu quero que tudo fique bem, entendeu? A gente tem que separar as coisas. Torcida é para torcer. Torcida torce, torcida vai no Maracanã, lota o Maracanã, faz festa. Torcida não entra em CT, que nem entrou semana passada. Torcida não pega no colar de jogador. Depois? Já falamos. Não é assim. Torcida torce, a torcida não decide o que acontece, porque senão a gente começa a se perder um pouco. A respeito do Pedro, ontem o Pedro ele salvou não só o jogo, mas salvou também o debate, né? Porque não salvou o jogo, não. Ele salvou o Flamengo. O Fluminense foi um péssimo resultado. Salvou o jogo e salvou o debate, porque a gente tem que falar porque o Pedro ontem fez o gol. Mas se a gente for falar do macro, né, que o Prats gosta bastante de falar do macro, né? Fala sobre o Flamengo. O Flamengo ontem de novo fez um jogo abaixo, né, Edu? O Flamengo ontem teve muita dificuldade para enfrentar um time que, verdade, como a Nath falou, né, subiu pressão em alguns momentos, mas principalmente se você gosta do bloco, no bloco médio baixo ali, o Flamengo teve muita dificuldade para entrar, né? Mais uma vez. A gente viu o... Mais uma vez, mais uma vez. A gente viu o Jorginho mais recuado um pouquinho, errando muitos passes. A gente viu o Flamengo com muitos
executores de movimentos, os jogadores executavam Poxa, eu tô os movimentos. aprendendo demais, Mas pouca criação. aula, cara. Começar a chamar de professor? É, por isso, professor. Mas pouca criação. Do lado do Fluminense... O supercomputador está ligado. Sabe o que é isso? Ele tá querendo diminuir o seu conhecimento. O conhecimento é bom. Vamos, Celso, continua. Tá E o arrebentando. Fluminense fez um jogo... A gente falava aqui... Você já executou? Deixa ele, Edu. O cara tá fazendo uma leitura séria. Aí o Fluminense tem o F5, aconteceu o quê? Apertou o F5 no computador? Me perguntaram aqui, qual time foi melhor no Mundial, não sei o quê, e eu falei que, pra mim, do que foi apresentado, claro que a melhor história era do Fluminense, mas que o Flamengo era o time que conseguiria repetir mais vezes o seu esquema de jogo no decorrer do campeonato. O Fluminense poderia repetir o seu esquema de jogo com uma linha de 5 em jogos específicos, em jogos esporádicos. Ontem repetiu a linha de 5, menos perseguições dos zagueiros, mas ainda assim conseguiu fechar muito bem o meio. Partidaço, eu achei, do Martinelli. Mas o time é um time que tem muita dificuldade, agora vai ter ainda mais, e aí você perguntou sobre... pode cortar lá? Celso, foca na câmera aqui pra... Deixa ele executar o movimento. E aí você perguntou, o torcedor do Fluminense gostou de como foi armado o time com o John Arias? É impossível gostar do que o Fluminense fez ontem ofensivamente. Então chama o Renato Defensivamente, eu acho que o Fluminense, dentro da sua proposta, inclusive superou o Flamengo em vários momentos do jogo. Porque a proposta então chama o era Renato pra ele justamente essa. explicar Eu já vou chamar o Renato. Então tá bom, tá na sua mão. O John Arias faz muita falta. O Fluminense precisa ir no mercado urgentemente. Urgentemente o Fluminense precisa ir no mercado. Então é isso aí, nós somos mais um vídeo aí para o canal, né? Eu acho que essa situação envolvendo Pedro, Filipe Luiz, pra mim, já acabou, já tá como encerrada, né? Já podemos dizer que os jogadores fizeram as pazes, né? Então a relação entre Pedro e Filipe Luiz voltou ao normal, né? Obviamente que o Pedro, durante a sua entrevista coletiva, após o jogo, assim que o jogo terminou, né, na beira do campo ainda, falou bastante coisa aí, principalmente sobre aquela situação, né, daquela conversa que foi exposta do dirigente do Flamengo, junto com o Mauro César Pereira ali, que acabou mexendo, teoricamente, psicologicamente com ele, né? Ele deixou levar para o coração e acabou não rendendo tanto no treino, que teve uma repercussão maior ainda após a fala do Filipe Luiz, né? E a gente consegue fazer uma linha do tempo até chegar o gol de Pedro, né, no Fla-Flu, que deu a vitória ao Flamengo. Então é aquilo, será que o Boto, como o próprio atleta disse, vai enxergar que ele errou e pedir desculpa? Ou pessoalmente, ou publicamente? Eis a questão, né? Sabemos sim que a janela de transferência está perto de se fechar, né? Acho que não, acho que tem um tempo ainda, se não me engano. Acho que só fecha em setembro, se não me engano. Então, tem tempo. Obviamente, né, para não falar nenhuma besteira, fui dar uma pesquisada aqui, né? A janela fecha no dia 2 de setembro. Então, tem mais ou menos ali 1 mês e 10 dias. Então, para o Boto conseguir fazer o seu trabalho, que até agora está deixando a desejar, né? O Flamengo vem sofrendo com lesões aí. O Danilo agora desfalca o Flamengo. Alexandro, Ayrton Lucas, Pulgar, saída de Gerson, Matheus Cunha também pode sair do Flamengo aí, né? Então tem jogadores sim importantes sendo lesionados, jogadores que compõem o elenco acabando indo embora. O Michel também recebeu proposta, não sabemos se ele fica ou não. Então daqui em 1 mês pode acontecer muita coisa. E sim, o Flamengo está muito apático nessa janela de transferência, né? A situação do Carrascal, que teoricamente a contratação vinha encaminhada com o Flamengo muito perto de anunciar o jogador. Depois teve uma apuração, acho que foi do Venil, do Mauro César, que conversaram com os dirigentes lá do Dínamo e disse que o Dínamo não negociou o Carrascal com o Flamengo até o momento. Então, essa situação aí ainda é complicada. Então, vamos esperar os próximos capítulos aí. E, obviamente, assim que sair a notícia sobre contratação, jogador lesionado, eu trago aqui no canal, beleza? Então, ou em forma de vídeo, ou na aba comunidade, né? Que eu sempre solto as notícias lá também, né? Em forma de post. Geralmente a pessoa acompanha muito lá. Então, se você não quer ficar perdido e saber de tudo sobre Flamengo, acompanha o canal aqui ou na forma de vídeo, ou também na aba comunidade em forma de post, né? Beleza? Então é isso aí, nação. Tamo junto e é nóis. E até o próximo vídeo. Deixe seu like e ajuda demais.